Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então à parte 2, onde o foco é o equacionamento, ou trabalhar aí o significado das equações para os cálculos. No vídeo anterior, parte 1, nós vimos como esta forma de onda chega a ser essa forma de onda completa aqui na carga, ok? Nós já vimos esse aspecto. Indo aqui então para o equacionamento, nós temos que o valor médio, que calcula-se por aquela integral aplicado à forma de onda senoidal, chega a ser então tensão média igual a 2Vp sobre π. Isso daqui é a tensão média na carga, ok? Essa tensão de pico na carga. Lembrando que o pico na carga, ele é a tensão de pico no secundário menos 0,7. Lembre que, no circuito, deixa eu encontrar um circuito aqui, num circuito como esse, eu preciso achar o valor de pico aqui, ok? Menos 0,7 aqui, eu tenho então o valor de pico na carga, ok? Então, a tensão de pico aqui em relação ao TAP central, menos 0,7, eu tenho a tensão de pico na carga. Bom, voltando então onde estávamos, no primeiro equacionamento, então nós temos que a tensão média, deixa eu caminhar aqui um pouco mais rápido, aqui, ok? A tensão média, então aqui vemos que a tensão média na carga é 2Vp sobre π, ou seja, se eu pegar esse valor aqui que é constante e resolver, eu chego a essa constante 0,636. No de meia onda era 0,318, nós conseguimos aumentar a tensão média na carga, ok? Continuando aqui, então, corrente média, basta eu pegar a tensão média, que é 2Vp dividido por π, exatamente aqui, 2Vp dividido por π, dividido pela carga, Tensão dividido pela carga, eu acho a corrente média. O valor RMS, basta eu dividir por raiz de 2, tudo isso na carga. Por que raiz de 2 aqui é RMS na carga? Porque vem de uma senoide. E na carga é onda completa. Também é a senoide, porém em onda completa. Então a forma de cálculo é a mesma. Lembrando que no meia onda aqui é dividido por 2 e não por raiz de 2. Ok? Apenas para a questão dos exercícios. Dimensionamento do diodo então. O que acontece aqui? Nós já vimos porque aqui é o dobro da tensão de pico em relação ao TAP central, Porque nós temos o que lá no secundário? Nós temos aqui, o indutor e o TAP central. Então, duas vezes a tensão de pico em relação ao TAP central. Ou, se eu pegar essa tensão toda, aí eu não preciso multiplicar por 2. É só Vp do secundário todo, ok? Corrente média no diodo. Depois eu vou voltar neste item. A tensão eficaz, que ele tem que suportar a máxima, O diodo é a tensão de pico dividido por raiz de 2, ou seja, a tensão eficaz que vem da senoide, A tensão de pico por raiz de 2, nós estamos no valor RMS, ele tem que suportar um RMS maior. A máxima tensão contínua reversa, então tem que ser maior do que a tensão média na carga, A tensão média no diodo reversa tem que ser maior do que a na carga. Se for RMS, tem que ser maior do que o RMS na carga. E se for de pico, a máxima tem que ser duas vezes a de pico do indutor. Agora, em relação à corrente média no diodo, eu gostaria de voltar num circuito para poder explicar melhor. Então, deixe-me voltar num circuito de melhor explicação, que é esse. Bom, o que temos aqui então? Nós temos a senoide, diodo 1, diodo 2, observe que esse diodo aqui, ele é responsável pela condução do semiciclo positivo, ok? Esse diodo aqui, enquanto ele está aberto, então positivo aqui. Esse diodo aqui, eu vou desenhar para cima também, Ele é responsável pela condução do semiciclo negativo, ok? Então aqui eu tenho o negativo e aqui eu tenho o positivo. Isso daqui me dá um ciclo completo da rede elétrica, ok? Então, se você observar, esse diodo é responsável por conduzir metade do ciclo e esse é a outra metade. Então, nós temos aqui na carga, a corrente aqui que vai para a carga,
nós temos que ela é uma corrente, um ICC, né? Uma corrente média que vai para a carga. Esse diodo, então, ele é responsável por conduzir um ICC dividido por 2, né? Assim como esse daqui é responsável por um ICC dividido por 2. Cada diodo é responsável por metade da corrente média de carga de um ciclo. Então a gente tem que olhar no ciclo, ok? Então esse diodo ele tem que suportar a metade da corrente que vai para a carga média, ok? Essa corrente é aquela que a gente usa para olhar no datasheet, para dimensionar o diodo. Lá o datasheet, lembra? É em função de corrente média. Então, quando eu falo que a corrente média que esse diodo tem que suportar é a mesma da carga, eu estou então com um fator de segurança de 2, ok? Deixa eu só apagar aqui. Então, quando eu falo que essa corrente média aqui, ó, é a mesma da carga, então eu estou usando um fator 2 de segurança para a corrente média. Por quê? Porque na verdade ele vai conduzir apenas metade. Depois do outro ciclo, o outro conduz metade. Num ciclo todo é que eu vou ter a corrente média total, ok? Que vem da fórmula de cálculo. Então, esse aqui é o cálculo correto para a corrente média do diodo, que é o que a gente usa para dimensionar o IF dele, né? Ou chamado IFAV, ou a corrente direta lá nos exercícios. Voltando então aqui à nossa análise, nós vemos então que a corrente média aqui, ela nada mais é então do que a corrente média. Esse cálculo aqui, ó, esse aqui, ó, é a tensão média do retificador de meia onda, tá vendo? Então cada diodo conduz isso aqui, ó. Enquanto esse aqui conduz assim, o outro conduz assim, ó. Certo? Na verdade é a corrente, né? Então, esse conduz metade, esse conduz... Então, você observa que isso aqui, ó, é a tensão do retificador de meia onda dividido pela carga. Então, é metade da corrente média, ok? Dá uma olhadinha nisso daí, presta atenção, cuidado que quando eu falo que as correntes médias do diodo é igual a da carga, eu estou com fator 2 aqui no retificador de onda completa, ok? Os outros aqui, então, já foram analisados. No resumão, então, nós observamos aqui a simetria de 180 graus, né, para que esse circuito funcione. E aí cada um conduz, o I1 é igual ao IL dividido por 2, ok? Aqui até fica melhor da gente calcular, ó. Como que é o I1? Médio, valor médio, CC, ou MD, médio. É o que? É igual ao IL, né, dividido por 2. Esse é o I de projeto. Este circuito também é denominado retificador de onda completa convencional. Há uma defasagem de 180 entre VA e VB, ok? As tensões VA e VB são medidas em relação ao zero, né? Então VA é aqui, VB é aqui. VAB é tudo. Quando A é positivo e B é negativo, a corrente sai de A. Aqui ele está explicando então aquele passo a passo que nós vimos de funcionamento do circuito, as etapas de operação. Para qualquer polaridade, a corrente circula no único sentido que nós vimos, né? Portanto, ela é contínua pulsante, né? Ela vai ser contínua pulsante. Temos somente semiciclos positivos na saída. A frequência de ondulação é o dobro da frequência de entrada. Bom, o que acontece? É interessante esse último item aqui, ó, porque ao observarmos aqui, ó, isso aqui é um período da senoide, ok? Se você pegar aqui, ó, isso aqui é um período. Então, o período é metade na saída em relação à entrada, ok? Então, como eu estou diminuindo o período, eu estou aumentando a frequência, lembra? A frequência, deixa eu apagar aqui de vez em quando ele... Frequência é igual ao inverso do período, né? Então, se eu estou com metade do período, eu estou com o dobro da frequência, ok? Então, aqui eu estou com a metade do período, então eu estou com o dobro da frequência. Então, a frequência para o mesmo período da rede elétrica é o dobro. Portanto, a frequência da onda de saída, ela é 2 vezes a frequência da onda de entrada. Então, se aqui é 60 Hz, ok? Quanto vai ser aqui? 120 Hz, ok? Então, só mais esse detalhe, que a gente vai precisar disso lá quando formos utilizar o filtro, ok?
Preciso desligar aqui. Passando à frente, então, no nosso resumão aqui, nós temos o valor de pico, né, que é a tensão de eficaz vezes raiz de 2. Se você considerar na carga o diodo ideal, é isso aqui, né? Senão tem que tirar 0,7, que é o nosso caso nos exercícios. Tá aqui a conta, ok? Tensão média, valor VCC é o valor médio da tensão contínua, tensão de pico da tensão, o valor eficaz, né? O valor eficaz da tensão de entrada, o valor eficaz aqui da tensão de entrada, no caso do transformador. Aqui, corrente média, né? Tensão média dividido pela carga. A corrente no diodo é igual a corrente média na carga dividido por 2. E assim vai, né? Aqui, ó, a tensão de pico inverso nos diodos é a tensão VAB, que seria tudo, né? VAB, ou 2 vezes VA em relação ao ponto central. Só um detalhe aqui, né? O valor da tensão eficaz de entrada é porque aqui, como é a raiz de 2, né? Em relação ao tapo central, se nós pegarmos o VAB, né? Seria dividido por 2. Cuidado com esse detalhe. Aqui ele está pegando a tensão no indutor inteiro, em relação a esse ponto aqui, no indutor inteiro. Outro detalhe aqui a se observar é essa fórmula aqui, ó. Cuidado para não confundir com aquela de tensão média igual a 0,636, porque lá é do pico, né? Se você pegar lá o deixa eu apagar aqui. Aquele lá era assim, ó. VCC é igual ao 0,636 da tensão de pico, aqui que é importante. Aqui, se eu quiser calcular em relação à tensão eficaz, eu multiplico por 0,9. Então aqui é eficaz, certo? A diferença está aqui, ó. Vou pegar certinho aqui. Aqui, quando eu uso o valor eficaz, a tensão média é multiplicada por 0,9. 0,9 vezes o eficaz dá a tensão média. Aqui eu estou usando, né, VP, aí eu uso 0,636, ok? Basicamente é isso, né? Próximo assunto será o retificador de onda completa em ponte. Finalizamos aqui então essa revisão sobre o retificador de onda completa com tapo central ou 2 diodos, que é este circuito aqui, ok? Bons estudos, até a próxima videoaula.